Vamos ver agora então como configurar um documento para uma apresentação de uma brochura. Importante texto formatado pelo autor. Portanto, já verifiquei, já fiz a verificação do texto Word. O autor utilizou os estilos de parágrafo corretamente. Poderá haver uma falha ou outra, como verificámos na brochura anterior, mas por regra está bem aplicado e, portanto, vamos poupar imenso tempo se utilizarmos os parágrafos estados inseridos no Word. Começar por criar um documento novo. O caso em concreto é uma tese de mestrado, portanto vamos ter que respeitar o formato do A4. Não sabemos quantas páginas o livro vai ter, portanto começamos com uma página e se criarmos corretamente esta página, ou seja, ativando o Primary Text Frame, vamos inserir o texto na página 1 e o InDesign vai, com o fluxo de texto automático, criar o número de páginas necessárias para o texto que foi redigido. Como vimos na brochura, no trabalho da brochura, foi incómodo esta capacidade do InDesign por criar-nos páginas que não eram necessárias. Aqui vai-nos facilitar bastante o trabalho. Portanto, um A4 vertical, utilizar as margens de 20, exceto à cabeça e ao pé. Mais uma vez, é uma paginação clássica. Depois, as paginações mais arrojadas ficam para a vossa imaginação. Aqui limito-me só mesmo a mostrar onde devemos colocar os elementos para que tudo funcione corretamente. A margem exterior talvez um pouco maior e parece-me correto. O tal bleed, mesmo não sendo necessário, coloco sempre. E vou dar o OK. Portanto, ao contrário do exercício da brochura, agora temos apenas e só uma página, mas, claro, duas master pages que vamos utilizar para configurar o nosso trabalho. Confirmar se temos aqui o nosso Master Text Frame. Se não tivermos, no caso de uma obra livre, recomendo que façam um fecheiro novo. Não comecem a paginar uma obra livre com este tipo de problemas, porque depois vai-vos complicar muito o trabalho daí para a frente. Vou criar aqui então uma caixa de texto. Deste lado, por norma, fica o nome da obra. O corpo que costumo utilizar aqui é corpo 8. Neste caso está bastante maior para ser visível no vídeo. Alinhado à direita. Vou colocar aqui apenas um pequeno grafismo, uma barrazita, com um stroke mínimo. Vou duplicar a caixa de texto para a numeração automática. Já vimos que deve-se criar uma caixa de texto de forma como se estivéssemos a escrever um texto. Botão do lado direito, Insert Special Character, Current Page Number, marca Current Page Number, ou Ctrl Alt Shift N, que não é difícil fixar não é difícil fixar este comando, porque ao fim e ao cabo é o número N, a letra N, que representa número, e depois é juntar todos os comandos que conhecem, Ctrl, Alt, o Shift e o N. Temos a numeração automática. Tenham cuidado para não deixar grafismo muito junto à margem magenta, porque é aqui que vai circular o nosso texto. Portanto, devemos deixar respirar a informação. Selecionar todos estes elementos e, mais uma vez, duplicar com o Alt Shift. Agora com justificação à esquerda. E, portanto, na página par, por norma, entra o nome do autor. Se o autor preferir inverter esta situação, não se pode dizer que esteja errado, apenas é menos comum. Portanto, vamos considerar que são necessárias mais páginas mestras. Porquê? Porque tudo o que são textos, o início de cada capítulo, ou cada texto inicial, digamos, deve começar mais abaixo do que o texto original. Deverá começar mais ou menos assim. Portanto, vamos precisar de uma mestra exatamente igual a esta, mas a começar um pouco abaixo. Portanto, vou criar uma nova master baseada na master A. Portanto, vai ter exatamente os mesmos elementos da master A.
a que vou chamar capítulo. Embora não seja sempre para capítulos, mas é apenas uma referência. Portanto, aparentemente ela é rigorosamente igual e vai ficar igual, exceto com a caixa um pouco mais abaixo do lado da página ímpar. Vou selecionar apenas a página ímpar. Isto é importante, porque senão colocamos o texto da página par também a começar mais abaixo, que não deve acontecer. E portanto, na página ímpar, vou escolher Layout, mais e colunas. Aqui posso ativar, embora não haja grande interferência, o Enable Layout Adjustment. E então, ao topo, vou colocar 80. Não se esqueçam de colocar a caixa também na posição correta. Vou agora criar uma master, em tudo igual à master A, mas sem numeração, ou então com o tipo de numeração romana. Tudo o que são folhas de texto que não fazem parte da obra devem ser consideradas na numeração, mas não devem ser numeradas. Ou então com uma numeração diferente, no caso, estava a dar o exemplo da numeração romana. Portanto, vou criar uma nova master, New Master, novamente baseada na master A. Vou chamar a esta sem número, por exemplo. E agora, estes elementos que estão trancados são elementos que vieram da master A. Portanto, tudo o que são elementos de masters não conseguem clicar diretamente para apagar ou para modificar, mas se primirem simultaneamente Ctrl e Shift, já conseguem selecionar estes elementos e, neste caso, apagar. Então, vou selecionar todos uma vez e apagar. Portanto, agora temos 3 masters e penso que são suficientes para o nosso trabalho. Se quiserem ainda criar uma master para uns separadores, por exemplo, podemos criar agora aqui uma New Master. Eu vou basear ainda na A, embora vá apagar todos os elementos, porque ficamos logo com as margens corretas, o que é extremamente importante. Portanto, com Alt Shift, selecionar todos os elementos, exceto a Master Text Frame, como é evidente, essa mantemos sempre. Já agora, disse-vos que é importante colocar sempre os elementos das páginas mestras num layer acima do layer onde trabalhamos. Neste caso é capaz de não interferir muito, mas uma questão de manter o procedimento, vou executar essa tarefa. Portanto, na Master A, vou selecionar todos os elementos, exceto a Master Text Frame. Essa fica então no layer de baixo. E no InDesign, tal como no Illustrator, no Muse e na maior parte dos programas da Adobe, os layers têm um aspecto muito diferente do que estão habituados ao Photoshop. Se criarem um layer novo, com os elementos todos selecionados, basta pegar no quadrado azul e colocar no vermelho. Estamos a dar a informação de que queremos que todos aqueles elementos passem para o layer vermelho. Reparem que todos os elementos que estavam azuis passaram a vermelhos. Portanto, os elementos não, o contorno, a seleção. O que nos indica que está no layer diferente. Bom, temos as masters que necessitamos. Podemos avançar com a paginação do livro. Vou fazer então File Place, ou Ctrl D. Vou escolher da pasta 25 o texto 34_txt, Show Import Options. Só verificar se tenho o texto fechado no Word, que eu estive a abrir para ver se então os estilos estão bem aplicados. Confirma-se. Vou preservar os estilos de formatação, sem quebras de página, sem importação do Table of Contents e dar um OK. É frequente acontecer esta situação. Ele diz-me que está a faltar fontes. Se ele não der esta indicação, vocês podem sempre, a posterior,
na janela, no menu Type, vou encontrar exatamente o Find Fonts, que faz a mesmíssima coisa que vamos fazer agora. Find Fonts. E agora vou começar por definir a tipografia que vou utilizar no meu livro. Já defini porque nas Masters utilizei o Minion, portanto terá que ser o Minion. E vou substituir todas estas fontes diferentes pelo Minion, ora Pro, ora regular, ora bold, bold itálico. Não se esqueçam de ativar a opção Redefine Style when Changing All. Caso contrário, ele altera apenas o texto e não os estilos de parágrafo, o que é trabalho redobrado para nós. Portanto, vou selecionar a Ótima, a Times, a Arial regular, Minion Pro regular e pedir para mudar todas para Minion Pro regular. Esta última é redundante, mas Change All está a avisar que um ou mais estilos de parágrafo foram alterados. Portanto, o overwrite, já sabem que é subscreveu, escreveu por cima do estilo anterior. Podem ativar o Don't Show Again, eu mantenho por razões óbvias, que é a formação. Agora vou procurar outros estilos, portanto tenho aqui um Bold, Arial Bold, Cambria Bold, Minion Pro Bold, e vou pedir então para alterar tudo para Minion Pro Bold. E agora os itálicos. Temos aqui uma série de Cambrias itálicos. Passou-me ali um Cambria regular, já lá vou, itálico. Estes todos são itálicos. Ok. Depois este Cambria itálico está difícil de sair. Ainda falta aqui mais um. Cambria regular. Vou então escolher novamente o regular. E quando verem que no nosso painel temos apenas e só a fonte escolhida, no caso Minion Pro, com as variações de estilo indicadas, estamos prontos para importar o nosso texto para o InDesign. Mais uma vez, se ele não colocar o texto todo imediatamente e adicionar as páginas, devem então clicar em Ctrl Alt enquanto clicam no texto para adicionar. Se isto não resolver e insistirem nesta operação sempre com o Alt Shift e ele não inserir o texto em todas as páginas, vai aparecer uma caixa de texto com um mais, clicam nesse mais, criam uma nova página, que será a página 2, e repetem a operação. E se não resolver, carregam novamente o texto no mais, criam a página 3 e clicam novamente com o Alt Shift. Na pior das hipóteses, à terceira página, ele vai perceber qual é a vossa intenção e vai colocar o texto espalhado por aí fora. Mas, por norma, se estiver tudo a funcionar corretamente, se o InDesign estiver devidamente instalado, ainda que seja uma licença de trial, não se esquecem de colocar o Master Text Frame, o mais provável é que tudo se resolva sem complicações. Ora bem, esta primeira folha não é a folha de capa, isto não é a capa do livro. A capa de um livro é um fecheiro à parte, ao contrário da brochura, em que podemos inserir juntamente com a paginação. Num livro temos lombadas, por vezes badanas, colagens e tudo isso tem que ser considerado num fecheiro à parte e até, por norma, em Illustrator, com a ajuda também do Photoshop. Mas seguramente em Illustrator e não em InDesign. Agora, esta página é então um frontispício e não quero nem nome da obra, nem numerações, nem grafismos, absolutamente nada. Quero apenas uma página em branco para começar aqui a obra por aí abaixo. Já agora, este tipo de arranjo é um arranjo clássico de uma tese. Podem escolher a opção, portanto, temos a opção alinhar ao topo, ao centro ou, inclusive, distribuir por toda a caixa. Temos aqui uma citação que é para entrar na página 2. Portanto, vou criar aqui uma quebra de página. Na 2 não, na 3. Na 2 é uma página em branco. As quebras de páginas já sabem que devem ser feitas sempre com o cursor, por exemplo, no caso aqui dos agradecimentos, com o cursor atrás do A de agradecimentos e de seguida imprimir Enter.
Se não tiverem esta opção, têm que inserir manualmente, com o botão do lado direito, Insert Page Break, Insert Break Character e depois escolherem aqui Page Break. Vai dar exatamente a mesma coisa, só que demora muito mais tempo. Portanto, neste caso, para paginar um teclado alfanumérico é muito importante. Aqui vou pedir para fazer o alinhamento à direita e, mais uma vez, ao centro da caixa. Os agradecimentos devem passar para uma página sozinhos. Mesma coisa para a lista de siglas. E reparem que no verso dos agradecimentos, da lista de siglas, do resumo, são sempre páginas em branco. Este índice de tabelas não existe. Eu retirei as tabelas da equação, portanto, vamos quebrar aqui em sumário. O sumário será o índice remissivo, que teremos que fazer mais tarde. Portanto, estou a dar apenas quebras de página para que o texto vá passando para as páginas corretas. Ora bem, e que tipo de páginas queremos aqui? Ora, no verso do frontispício, vou optar por uma página em branco. Aqui nesta pequena citação, já posso colocar sem numeração, apenas as linhas. O verso será em branco. O nome da obra, desculpem, os agradecimentos é como recebe o mesmo tratamento que um capítulo, ou seja, começa mais abaixo. E neste caso, sem numeração, portanto, está, ao fim e ao cabo, eu vou precisar também de uma mestra, para ser absolutamente correto, eu vou precisar de uma mestra sem numeração e a começar mais abaixo. Portanto, o que é que eu posso fazer? Em vez de basear na master A, fazer uma new master baseada na master de capítulo, que é a B. E vou chamar capítulo sem número. Portanto, esta master, Ctrl Shift, para clicar nestes elementos que não necessito. E voltando aqui à minha paginação, portanto, nesta página, que será a 5, será capítulos sem numeração. Se esta questão das multimasters, etc., vos complicar muito, se acharem que isto vos atrapalha o vosso trabalho, vocês podem sempre recorrer ao processo de apagar. Ou seja, têm apenas uma master e, por exemplo, temos aqui então, esta seria a minha master principal. Podem colocar aqui uma guiazinha para saber onde é que começa, quando é mais abaixo. E vou então voltar aqui à página que acabei de configurar. A guia está um pouco abaixo, mas não é importante. Vamos considerar então a hipótese de ter apenas uma master, que seria a master A. A questão é que tem, para cada página destas, tem que redimensionar a caixa de texto para o local correto e tem que apagar com o Ctrl Shift todos os elementos que não necessitam. É muito mais fácil, é evidente, mas também se torna muito mais moroso. Portanto, como sempre, utilizar as ferramentas corretas vamos dar um melhor fluxo de trabalho. Bom, vou continuar então. Parece que temos aqui uma quebra. Provavelmente entrou aqui uma quebra de página a mais. Eu vou retirar. Aqui temos então, salvo erro, a lista de siglas, correto? A lista de siglas então será um capítulo sem numeração. A anterior, uma página em branco. O resumo será também capítulo sem numeração. O anterior, página em branco. Abstract tem que passar para uma página ímpar. Portanto, mais uma quebra de página. E outra a seguir para a página ímpar. Configurar então a página anterior com uma página em branco e esta com sem capítulo. Abstract. O sumário também vai entrar na página ímpar.
A anterior será uma página branca e o sumário vai começar mais abaixo, sem numeração. O verso do sumário, a seguir, a parte de trás também em branco. Introdução é ainda um texto introdutório, portanto não é a publicação propriamente dita, portanto vai entrar mais abaixo sem numeração. O verso está mais abaixo, normal, mas sem numeração. E aqui também sem numeração. Ele deve ter sido aqui uma quebra de página. Muito bem. Pronto, e finalmente começamos no livro. Portanto, esta página, que será a página 18, é uma página em branco. Se quiserem deixar o grafismo, podem deixar, não é grave. E agora começamos aqui com o livro propriamente dito. Portanto, todas as outras mestras vão ser, à partida, exceto os separadores, vão ser páginas com numeração. Poderão perguntar, então não deveria ter, antes de começar a fazer tudo isto, limpar aqueles espaços todos? Não forçosamente, porque reparem, muito provavelmente eu tenho para aqui uma série de caracteres indesejados. Eu vou ativar aqui em Type Show Hidden Characters. Tem ali um parágrafo a mais. Deve ter em quase todas as páginas. Aqui nos agradecimentos tem uma série de parágrafos a mais, mas não é grave. Não é grave porque podemos, aqui realmente é excessivo, estão aqui muitos, podem interferir. Lá está, já interferiu um pouco. Mas não é necessário estar a apagar, porque não estou a interferir na paginação. Portanto, são espaços em branco, ter lá os parágrafos ou não é absolutamente indiferente. Neste tipo de situações, em obra livre, eu, por norma, em vez de fazer a limpeza total inicial, prefiro, à medida que depois vou fazendo a paginação final e fazendo a revisão do texto, prefiro ir vendo, página a página, onde é que temos caracteres que temos que apagar. Por exemplo, nesta página está perfeitamente limpa, não tem nenhum caractere a mais. Este espaço que vemos é um espaço correto, tem um parágrafo, no fim, o símbolo de parágrafo no final de cada parágrafo, quer dizer que a quebra de linha está bem feita e não será necessário limpar nada. Portanto, e na maior parte dos livros é isto que vão encontrar. Nas brochuras, já por norma, aparecem mais quebras e, portanto, faço sempre o Edit in Story Editor. Próximo passo. E antes de, inclusive, de identificar os parágrafos styles, eu tenho que decidir qual é o corpo de texto que vou utilizar. Portanto, neste caso está o Minion Pro 11. Não está errado, mas vou utilizar aqui as medidas mais convencionais. Portanto, o corpo 12, o título 16 com maiúsculas, subtítulo 14, isto é bold, o título. Portanto, o texto a 12 redondo, o título 16 maiúscula bold, o subtítulo 14 bold e o subtítulo, subtítulo a 12 bold. Portanto, 16, 14, 12 e o texto a 12. Tudo o que são títulos e subtítulos a bold e o título principal em maiúsculas, ou caixa alta, mais corretamente. Agora, para alterar este texto para o corpo que eu pretendo, não vou alterar linha a linha, como é evidente. Vou identificar o paragraph style, já vi que é o normal. E por norma, o texto é sempre o normal. E vou então passar para 12. Porquê é que é tão importante esta questão? Porque vou agora definir a minha grelha de paginação, portanto, o meu baseline, e para isso preciso saber que para corpo 12, a Minion Pro utiliza um leading de 13.8. Eu posso retificar este leading, poderia colocar 14, por exemplo, nunca abaixo dos 13.8, mas poderia colocar um pouco maior. Mas tenho que definir agora qual é a melhor solução para este trabalho. Portanto, vou utilizar corpo 12 com 13.8. Porquê é que é importante? Já saltou aqui o texto, é por causa
ter alterado o corpo. Mas como fizemos tudo direitinho com as quebras corretas, vão ver que isto rapidamente se resolve. Basta colocar um no sítio e ficam logo todos direitos. Sabes então porque é que é tão importante saber que para corpo 12 temos 13.8? Porque vou então ativar aqui no View, nas minhas grelhas, o Baseline. Este Baseline só é visível quando fazem um zoom e vão verificar que a mancha de texto não está a coincidir com o meu baseline. Porquê? Porque não alteramos as propriedades do documento. Para isso, vamos aceder às preferências do programa. Para Adobe, sempre Ctrl+K. E na opção de grelha, devem fazer sempre esta alteração. Para começar a 0 no topo da margem e de seguida o valor que tem 13.8, neste caso, o nosso interlineamento do corpo de texto. Aqui este 75% tem a ver com o grau de ampliação em que a linha é visível, não é importante. Portanto, sempre 0, topo da margem, e o incremento atribuir o que é utilizado pela mancha de texto. Vamos dar o OK e ainda nada está correto porque nós ainda não demos essa informação em design. Eu vou começar por configurar não a mancha, mas o heading. O heading será aqui o título. Isto porquê? Porque eu se começasse pela mancha de texto, que é o normal, vocês vão verificar que todos os outros estilos de parágrafos estão baseados no normal. E o que vai acontecer é que eu vou pedir para fazer alinhamento à esquerda e à direita, e isso para o título não interessa. Vou pedir para fazer indentações, para o título não interessa. Vou pedir para dar espaçamentos, para o título não interessa. Portanto, é preferível começar logo pelo título e retirar o baseado em No Paragraph Style, configurar até o Minion Pro, talvez um pouco maior aqui, 14 bold. Já agora o kerning ótico, o tracking está a 0, está correto. A opção All Caps, quer dizer que vamos ter sempre maiúsculas. Está em português. Indentação e spacing, ainda não sei exatamente o que é que vou precisar. Vou manter estes valores. Penso que são um bocadinho altos, mas depois retificamos. E no Align to Grade, sempre, para todos os paragraph styles que não são mancha de texto, é sempre First Line Only. Tabulações não usa, regras também não, somas também não, Keep Option. Ifnizate não, vamos utilizar ifnizações nos títulos. A justificação também não é necessário alterar. E agora resta-nos colocar uma cor bem visível para sabermos que estão aplicados os nossos paragraph styles. Mais uma vez, o texto saltou, mas não é grave, isto está tudo já pré-configurado. Basta limpar daqui este pequeno lixo, lá está o tal lixo que eu estava a dizer que não perturbava, está a perturbar um bocadinho, mas nada de grave. Quer dizer que é só apagar estes pequenos campos e tudo fica direito outra vez. Agora vou situar-me o subtítulo, está aqui, já agora vou confirmar, este também é o subtítulo. Portanto, para o subtítulo baseado, pode ser no Heading 1, porque ao fim e ao cabo só difere o corpo. Vou retirar aqui o tracking. Já está em optical porque está baseado no título. O itálico não me parece boa ideia. Vou manter aqui um semi-bold, por exemplo. Está em português. A indentação está exatamente a mesma que no título. Alinhado à primeira linha apenas. E agora, portanto, tudo o resto, se verificarem, a ifnização já está ainda ativada e tudo mais, porque está baseado, o subtítulo está baseado no título. O Character Color, vou utilizar aqui também uma cor
bem vistosa para confirmar que estão ou não devidamente aplicados. Por fim, temos aqui os nossos separadores. Já agora vou dar aqui os nomes, que será o meu título, subtítulo, sem acentos, sem hífens, sem nada, com um erro ortográfico, não interessa. E aqui será então o separador. Baseado, aqui será mesmo único, portanto não é necessário basear em nada. O Minion Pro, vou manter o Minion Pro talvez um pouco mais pequeno, que está ali a cortar a palavra. O alinhamento será ótico. Em português, vou colocar, por exemplo, alinhado à direita. Alinhar à grelha, primeira linha apenas, embora aqui tenhamos sempre só uma linha. Espaço antes e espaço depois é indiferente, que não tem mais elementos na página, mas podemos retirar. E podemos colocar aqui uma regra no Keep Options. Vocês têm o Start Paragraph Anywhere. Sabemos que um capítulo tem que ser apresentado sempre na página ímpar. Portanto, podemos ativar aqui a opção Next Out Page. E como veem, ele passa imediatamente para a próxima página ímpar. Deve haver aqui um lixito para apagar e tal. E depois fica resolvido. Retiramos a infinização. A justificação também está correta. E o Character Color, colocar também vermelho, para ter certeza que está bem aplicado. Aqui está a tal linha de parágrafo a mais. Vou limpar. Aqui é uma quebra. E falta-nos apenas a nossa mancha de texto. A mancha de texto tem uma formatação especial, portanto, vamos manter o Minion Pro regular 12, com alinhamento óptico, o tracking a 0. Se mantiverem o preview ativo, aqui embaixo no canto inferior esquerdo, a formatação vai ser um pouco mais lenta, mas por outro lado também podemos ir observando o que está a passar na mancha. Portanto, está em português. Aqui é da maior importância, porque vamos ter a infinização ativa. Na indentação e espaçamento, o Align to Grid, então aqui em All Lines, será o único parágrafo style que tem esta opção. Vou utilizar, em vez do espaçamento entre parágrafos, que é mais utilizado em brochuras ou mesmo na internet, vou utilizar a opção First Line Indent. Pode ser entre 5 e 7, o valor de 5 parece-me suficiente, porque pretende apenas assinalar o parágrafo. 7 parece-me que já fica ali um escadeado estranho. Não utilizamos tabulações neste estilo. No Keep Options, vamos ativar a função Keep Lines Together, para que, quando existirem quebras de parágrafo, fique pelo menos sempre duas linhas no final da página, do parágrafo, ou quando passa uma linha para a página seguinte, ele venha buscar uma linha na página anterior, para que a leitura não perca nexo. Não faz sentido nenhum temos apenas uma linha de um parágrafo a terminar na página seguinte, ou uma linha de um parágrafo a começar na página anterior. A finalização está então ativa, e na justificação vamos dar-lhe uma tolerância que corresponde ao nosso tracking. Sabemos que para corpo 12, por norma, podemos variar entre um tracking negativo de menos 20 e mais 30. Como este é automático, vamos dar-lhe uma tolerância um pouco menor, entre menos 10 e mais 20. Conforme as fontes, eu sei utilizar 15, 25, depende muito das fontes, mas por norma, com segurança, podem utilizar entre menos 10 e mais 20. Mais nenhuma informação especial, a não ser alterar a cor, para termos certeza que está devidamente aplicado. E vemos logo que há aqui falhas que têm que ser justificadas. Agora sim, quando fizerem um zoom, vão ver, independentemente de haver pequenas alterações aqui no nosso
no nosso texto. Há aqui alguns overrides aqui aplicados, mas todo o texto está a bater certo nas linhas. Falta agora limpar estes overrides que foram aplicados utilizando só fazer um reset ao typography, utilizando o character style e o paragraph style. Aqui o start está com vontade de estar presente. Portanto, no character style vou retirar todos estes character styles porque não são mais do que alterações do nosso texto. Agora, se quiserem preservar algumas das formatações, como por exemplo os itálicos que aparecem no meio do texto, uma citação não, um estrangeirismo, uma palavra em latim, qualquer coisa do género, devem ver um vídeo que só os formandos têm acesso, que é o vídeo que está na pasta do Paragraph Styles, que é um vídeo sobre os Clear Overrides. Salvo eu, a partir do minuto 11 tem a explicação de como devem salvaguardar a formatação desse género de situações, de itálicos e algo do género que aparece aqui no meio do texto. Portanto, esse é só para vocês. Não vou disponibilizar no site onde está livre. Portanto, vamos deitar fora replace por nada e não vou manter a formatação. Portanto, quero retirar a formatação que está e vou fazer agora apply to all e não temos character styles que só nos vão incomodar. No paragraph styles temos que procurar outros estilos que estão a ser utilizados. Por exemplo, eu vejo aqui um footnote text, sei que é das notas de rodapé e tem aqui um code, portanto, à partida existe aqui citações e já encontrei aqui uma citação. A formatação da citação, portanto, só confirmar que isto realmente é uma citação, é verdade que é. Colocar pela ordem como gosto de fazer, portanto, será separador, título, subtítulo, normal e citação. Chamar de citacão, baseado em normal, pode ser, porque ao fim e ao cabo só tem pequenas variações. O corpo, normalmente corpo 10, se estamos a utilizar corpo 12 no nosso texto corrido. Alinhamento óptico, em português. E agora aqui temos o first line indent, podemos manter estes 5. Agora temos duas opções, ou colocamos no left indent 20 e no right indent 0, que é a opção que mais me agrada, esta que temos neste momento, ou então podemos colocar 10, 10, ou seja, 10 no left e 10 no right. É uma questão de opção pessoal. Eu prefiro realmente o 20, 0. Escolham aquela que vos parecer melhor. O que ele vai ter que ter, forçosamente, é o alinhamento à grelha apenas na primeira linha, porque senão ficaria um corpo 10 com espaçamento, com interlineamento de corpo 12, e tem que ter, forçosamente, um espaço antes e um espaço depois. Tudo o resto está igual ao que foi utilizado para a mancha de texto. Se quiserem, na opção Keep Options, podem colocar aqui All Lines in Paragraph. Garantidamente que a citação não é quebrada e que me parece que faz todo o sentido. Não estou a ver citações começarem numa página e terminarem noutra. A finalização está ativa, a justificação é a mesma que escolhemos para a nossa mancha de texto. Resta colocar aqui, mais uma vez, uma cor forte que se distinga bem. E resta-nos então este list paragraph,
que sinceramente não sei onde é que está aplicado. Muito provavelmente será daquelas caixas de texto, será uma linha qualquer de texto que ficou indevida, portanto uma formatação vazia, mas para já vou preservar para ver se aparece em algum sítio. Para resolver este problema que temos aqui, portanto, ou seja, overrides, colocam o cursor em qualquer sítio do texto, Ctrl A e clicam em Clear Override. Se quiserem então preservar os itálicos ou aqueles pequenos apontamentos que o autor fez a meio do texto, consultem o vídeo Clear Overrides disponível na pasta Paragraph Styles. Na maior parte dos casos, basta clicar aqui, a não ser que o livro tenha realmente muitos estrangeirismos, é que vos vai dar muito trabalho depois repor os itálicos. Pronto, e agora, de certeza absoluta, com este Clear Override, que não temos mais problemas aqui de textos sobrepostos. Teremos com certeza alguns parágrafos para apagar e temos ainda aqui as nossas notas de rodapé para configurar. As notas de rodapé têm uma formatação ligeiramente diferente da formatação dos outros paragraph styles. A ver se encontrar aqui uma zona com maior número de notas de rodapé, mas parece que não. Não, vou voltar então. Se quiserem utilizar o Ctrl J, ele leva-vos imediatamente para a página que pretenderem. Pronto, temos aqui uma com 2 notas, é suficiente. Aqui está. Portanto, o que vai acontecer é que quando editarem o footnote text, ou seja, este paragraph style, não vão verificar, podemos alterar para notas, não vão verificar a alteração imediata como verificaram nos outros estilos. Isto porque é necessário realmente dar aqui mais um tratamento, mais cuidado às notas de rodapé. Vamos começar então por configurar o estilo de parágrafo. Por norma, 2 pontos abaixo, portanto para corpo 12, as notas de rodapé a 10. O kerning já está ótico, está em português. Não é necessária indentação na primeira linha e apenas no alinhamento à grelha apenas a primeira linha. De seguida, confirmam só se a infinidação está ativa e depois vamos aplicar então aqui uma cor diferente ao nosso nota de rodapé. Como veem, ele não alterou a cor e se verificarem aqui, nem sequer vos dá indicação que as notas de rodapé, o parágrafo style de notas de rodapé está aplicado. E a verdade não está, é necessário mais um passo em Type, Document Footnote Options, é que vamos dar indicação de que a nota, o Footnote Formatting, é feito pelo meu Paragraph Style, notas de rodapé. Se ativarem o Preview, já vão ver o verde a aparecer. Vamos ver só que este espaço é muito grande, não fica elegante na nossa paginação. O separador, eu costumo utilizar espaço, traço. Ele já tem um espaço a seguir, portanto fica equilibrado. Já agora, o número propriamente que aparece aqui no texto, portanto a referência, só dá um OK para procurar as referências. Tem que existir aqui pelo menos 2. Não estou a detectar. Elas têm que estar aqui porque senão as notas não estariam nesta página. Bom, não perder mais tempo. Document Footnote Options. O que devem fazer é colocar um prefixo e sufixo no Footnote Reference. Ou seja,
quando é assinalada a nota de rodapé aqui no texto, vai aparecer entre parênteses. Vou aplicar um superscript. Por vezes é necessário aplicar o sub ao norm e depois normalmente o super, para ele ficar mesmo como deve. E por fim, se quiserem ainda utilizar algum caractere style especial, imaginem que querem o número da nota a bold ou noutra fonte, criam um caractere style próprio, só com o bold, e aplicam aqui. Ainda podemos formatar um pouco melhor se em layout definimos que o espaço mínimo antes da nota é de 7 mm e o espaço entre notas, por exemplo, de 2 mm. Embaixo, em offset, definimos o espaço que está antes da linha, entre a linha e a caixa de texto. Podem ainda alterar aqui a espessura para 0,75, que é mais do que suficiente para a nossa linha de separação. E temos então as notas de rodapé devidamente formatadas. Falta então voltar à página 1. Esta formatação era um override, por acaso podíamos ter evitado se não tivesse selecionado esta página, mas está feito. Vou apenas pedir para voltar a espaçar o texto e com alinhamento ao meio. Também não é complicada esta formatação. Vamos pedir então passar às páginas seguintes. Vou encontrar então aqui a necessidade de limpar alguns destas formatações, mas são coisas mínimas. Portanto, aqui será alinhamento à direita, aqui uma quebra de página. Isto deveu-se realmente ao facto de termos adicionado informação ao nosso texto. Por exemplo, aqui na lista de siglas podem formatar agora, dizer que, por exemplo, não querem o avanço na primeira linha e, inclusive, dizer que querem um espaçamento, aqui no parágrafo, dizer que querem um espaçamento entre linhas, não tem problema nenhum, é uma situação de exceção. Ora, o resumo, abstract, o sumário, falta-lhe aqui uma quebra de página, página em branco, introdução. Aqui estou a ver que utilizei que há uma quebra, ou mesmo a página incorreta, não vou perder tempo com isso. E temos então aqui o primeiro separador. Salvo erro, criamos uma página mesmo para o separador. Portanto, estamos aqui na página 19 e na página 19 vou então aplicar aqui o separador ou o capítulo, ou mesmo uma página em branco. Vou aplicar aqui uma página em branco aqui no separador e mandar alinhar então aqui ao centro da página. O verso do separador é sempre uma página em branco e sem texto. Eu não gosto muito de apagar as caixas, prefiro criar aqui uma quebra de página do que estar a apagar, porque imaginem que é inserida aqui alguma informação, imediatamente o texto passa para a página seguinte e depois ficamos ali com uma caixa sem texto que nos vai dar, de certeza absoluta, muitos problemas. Bom, a partir deste momento temos então o início de um capítulo, vamos colocar o capítulo e com numeração, como é evidente, que vai começar mais abaixo, e agora então é que podemos ver se temos o tal lixo ou se este espaçamento é exagerado, que me parece um pouco aqui. Portanto, estamos aqui a ver o subtítulo e vou ao subtítulo dizer que a indentação, o espaço antes do subtítulo não é de 20. Vou deixar, por exemplo, 2 linhas e aqui uma linha, parece-me mais correto. Assim como aqui na enfermagem, portanto, é um título, também parece que tem um espaço depois, um pouco exagerado.
diria que uma linha é o ideal. Já antevê que aqui vai ser também necessário retirar algum espaço e agora aqui manter os critérios. Até agora já é texto corrido, não é necessário criar páginas de início de parágrafo. Estamos a falar aqui de situações de texto corrido. Ter o cuidado de verificar se temos paragraph styles devidamente aplicados e se temos então aqui quebras de parágrafo indevidas no decorrer do texto. Reparem que nestas páginas que estamos agora a analisar não há, por norma, grande necessidade de fazer alterações, exceto no início aqui deste novo capítulo, que deve, sem dúvida nenhuma, começar numa página ímpar e mais abaixo do que nas restantes páginas. Por acaso nem é um capítulo normal, portanto vamos apenas voltar atrás e vou apenas retirá-lo, portanto ele estava no final de uma caixa de texto, isso é que não se deve preservar, e agora sim aqui no início do novo capítulo, numa página ímpar e a começar mais abaixo. Eu não vou postar aqui a fazer formatação de todo o texto, que não é execuível, só vemos o que é que realmente deveria ser retificado, e falta, por fim, não mais do que a justificação das linhas de texto que estão demasiado curtas, como é o caso, por exemplo, deste parágrafo que acaba muito curto. Portanto, selecionamos todo o parágrafo e adicionamos um pouco de tracking, até os tais 20 é o mais frequente. E para terminar, falta criar o nosso índice remissivo automático. Aqui também falta aqui uma quebra. Portanto, falta aqui o índice remissivo automático para colocar na página que temos em sumário. Para o índice remissivo vamos precisar de 2 paragraph styles. Por norma são denominados de toques. Eu vou criar um baseado na minha mancha de texto. Portanto, escolher aqui a caixa normal. E vou criar a new paragraph style, que vou chamar de toque subtítulo. Vou formatar apenas com um corpo menor. Depois, se necessário, faremos alterações. Vou criar agora, a partir deste toque subtítulo, o no paragraph style, que é o toque título. E a partir deste, o new paragraph style, que será o toque capítulo. Portanto, todos eles com corpo 10. O subtítulo está com a formatação Minion Pro regular. O título será Minion Pro regular bold. Será bold. E o capítulo será bold com all caps. Posto isto, salvar o fecheiro para não ter nenhuma surpresa desagradável. Paginação de tese. E em layout vamos aqui a Table of Contents e vamos programar o nosso índice remissivo. O título deste índice remissivo, neste caso em concreto, é sumário. Foi a opção do autor. Que paragraph style é que ele vai ter? Vai ter o paragraph style de um subtítulo, não um título. Perdão. E agora vou começar a definir o que é que quero e por que ordem de apresentação é que quero que constem as informações no meu índice. Começar, como é evidente, pelo capítulo. Procurar aqui na minha lista os capítulos, os separadores, desculpem.
separador. Vou escolher agora os títulos e de seguida os subtítulos. Portanto, estes são os elementos que o InDesign vai considerar no nosso índice. Agora resta indicar que apresentação é que queremos que eles tenham. Se nada fizermos, o que vai aparecer por defeito, ele vai colocar o mesmo que está aplicado na paginação. Agora imaginem um índice com o corpo do separador. Portanto, isso não pode acontecer. É aqui que vamos aplicar os nossos toques. Para o separador vou utilizar o toque capítulo. Para o título vou utilizar o toque título. E para o subtítulo vou utilizar o toque subtítulo. A formatação não fica feita de imediato, mas praticamente. Vamos aceitar este texto e agora, tirando a questão da cor, praticamente temos a formatação feita. Eu vou copiar este texto para colocar aqui em vez do que estava. É possível que tenha obrigado algumas páginas, por acaso como não trazia lixo, não empurrou. Já vimos que temos algumas retificações a fazer. O toque está baseado na mancha, portanto tem uma indentação de 5. Mas como eles estão todos baseados uns nos outros, basta-me alterar o toque do subtítulo, dizer que a indentação é de 0 e todos eles alteram pelo motivo que já expliquei. Também, por norma, utilizamos a numeração à direita e a listagem à esquerda, separado por um ponto, por vários pontos, claro. Para isso, vou novamente ao toque subtítulo, às tabulações, escolhemos aqui o terceiro ícone, clicam sobre esta barra e de seguida indicam em líder o caractere que querem espaçar os dois elementos. Se colocarem um X, é um X que vai aparecer. Se colocarem um 0, é um 0 que vai aparecer. E como é evidente, se colocarem um ponto, é um ponto que vai aparecer. O número de pontos e a distância que os algarismos ficam depende do valor que tem aqui em X. E por norma o que faço é colocar ali o cursor do texto e com as setas do teclado deixar ir aumentando até que a numeração passe para a linha seguinte, quer dizer que já exagerei no valor. Pronto, quando passa para a linha seguinte, andamos um ponto ou dois atrás e temos o nosso índice remissivo corretamente colocado. Portanto, estamos a ver que neste caso há aqui uma quebra que não deve acontecer, isto fica extremamente deselegante. Portanto, o que vou fazer é alterar o corpo do toque para 9, ver se é suficiente, resolver o problema. Ainda assim ficou um bocadinho ali. O 8 se calhar já é um pouco é demasiado baixo, mas por questões gráficas deveria ser, mas por outro lado fica um pouco estranho aqui, portanto vamos dar OK. Colocar aqui só uma quebra de parágrafo entre o sumário e os agradecimentos e a nossa paginação, grosso modo, está feita. Se quiserem fazer uma visualização mais próxima do que vai ser impresso, tem duas opções. A tecla de W esconde tudo o que são traços auxiliares. Shift W faz-nos a apresentação como se de um livro tratasse. Há aqui uma página que esta aqui não deveria começar mais abaixo, são pormenores. Há ali um parágrafo que está também colocado a mais. Portanto, agora deveríamos passar com calma, portanto, fazer uma verificação e, sem dúvida nenhuma, aqui está um título, portanto, devia começar na página ímpar. Por exemplo, aqui agora escape para sair e colocar aqui uma quebra
e indicar também então que esta página, que é a página 29, deve começar não como está, mas com um capítulo. Pronto. E na realidade este é o trabalho que demora um pouco mais, é fazer uma revisão final ao texto. Recomendo que comecem sempre pela página 1, porque como é evidente, esta alteração que fiz agora vai interferir no que se segue. Por exemplo, aqui já não faz sentido esta quebra de página. Vou andar para trás. E por aí vai. Portanto, convém sempre respeitar a ordem e começar a revisão a partir da página 1. Temos aqui mais um separador, mais uma vez texto aqui alinhado ao meio, com o verso em branco. O próprio separador também poderia ficar então em branco. A página seguinte seria o início de um capítulo. E rapidamente se faz a paginação de um overview. Vou salvar. No caso não temos imagens, portanto não é necessário fazer o package. Se quiserem fazer só por uma questão de organização, acho que fazem muito bem. Já agora, se tivéssemos utilizado aquele grafismo que foi disponibilizado, portanto, que é uma imagem a preto e branco, é um logo. Neste caso, não havia necessidade nenhuma de estar a fazer um package, porque é só uma imagem. Portanto, vão ao Photoshop, resolvem o problema da imagem e, como é apenas uma, era apenas substituir na pasta dos links. Então ela vai aparecer aqui em todas, fazer o tal grupo e alinhar Object and Layout, alinhar ao centro do spread, voltar a desagrupar. Eu vou copiar, só ver se está em todas as outras masters. Está. Neste caso em concreto, não é necessário realmente estar a fazer um package, basta vir aqui à janela dos links, verificar o logo que está aqui, que é repetido N vezes, ele aparece como um grupo dentro de uma pasta. Portanto, bastaria clicar aqui para ele abrir no visualizador de imagens ou diretamente no Photoshop, abrir com Photoshop. E agora, neste caso, está em Grayscale, portanto, não era necessário fazer qualquer tipo de alteração. Se tivesse em RGB, se ia passar para Grayscale ou, na pior das hipóteses, para SMIC, mas estamos a falar apenas e só de uma imagem, portanto, não há necessidade de fazer o package. Terminando a paginação, e partindo do princípio que é uma obra deste género, portanto, uma tese, seria a preto, vamos utilizar o procedimento que utilizamos na brochura, que será selecionar todas as cores, e agora com o Shift, selecionar todas, deitar para o lixo, substituir por preto, e temos a obra toda a preto, como deve estar. Salvar e exportar em PDF. As configurações, colocar tese PRD. As configurações serão muito idênticas, PDF X4. As compressões podem retirar, embora não existam imagens. De qualquer forma, sou sempre apologista de gerar ficheiros de produção sem compressão. Com as crop marks, o bleed de 4, exceto no inside, ou conforme vos indicarem na gráfica, e no output, convert to destination, coated fogra, ou outro que foi indicado, exportar página a página, claro, mas quando colocam o PDF X4, garantidamente que o InDesign vai gerar página a página. Se podem abrir para verificar se está tudo bem. E aqui está a nossa publicação.
pronta para produção. Qualquer dúvida, contactem-me a partir da página da internet do vianadesignsud.com. Tem a página de contactos ou inscrição, que é um formulário automático, ou então, claro, durante as sessões.